Olá, tudo bem? Você está no canal Otimismo Online. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. É o vídeo de inauguração, de estreia aqui do canal Otimismo Online, né? Nós vamos levar esse conteúdo, todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui, eu quero que seja assim um bate-papo entre amigos, sabe? Algo bem próximo, confortável, para ficar gostoso, para a gente poder passar um tempo juntos, refletindo sobre otimismo, sobre esperança, sobre como a nossa vida pode se modificar, pode se tornar melhor. Bom, eu estou partindo aqui de alguns livros que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro deles é esse aqui. Aprenda a ser otimista, como mudar a sua mente, do Martin Seligman. Ele é considerado o pai da psicologia positiva, né? E esse livro ele é baseado em 25 anos de trabalho do Martin Seligman, muita pesquisa, estudo sério com outros profissionais também muito competentes, dentro de instituições sérias, competentes. Então, todo o conteúdo do livro ele é embasado em referências científicas, trabalhos muito sérios. E o resultado é isso, mostra que é possível sim aprender a ser otimista, é possível você se tornar uma pessoa otimista. Isso não é fantasia, é algo baseado em ciência, muito sério, né? Ele tem um outro livro também que a gente vai estudar aqui, A Criança Otimista, né? Então, é uma continuação, né, do trabalho dele, mostrando a preocupação com passar essa motivação de tornar-se otimista para as crianças. Isso é muito importante, né? E tem um outro livro aqui do Matt Ridley, um jornalista. Ele é o otimista racional, porque o mundo melhora. Ele fez um apanhado também baseado em estudos sérios, referências científicas, em dados muito sérios, de instituições sérias, com profissionais sérios, mostrando que realmente o mundo está melhorando. As coisas, apesar da gente sentir nos últimos tempos que parece que a coisa saiu um pouco fora de controle, né? Mas isso não condiz com a realidade. E a gente vai entender por que, que a gente tem essa visão diferente da realidade. Nesse livro aí ele mostra, com estudos sérios, que sim, o mundo está melhorando e vale a pena a gente ser otimista. Quando a gente fala em ser otimista, a gente não está sendo tolo, né? Pelo contrário, a gente está sendo coerente e vendo a vida com realidade. Essa é a proposta do nosso site, né? A gente se tornar otimistas, mas de modo consciente, de modo racional. Agora a gente vai lá para o navegador da internet. Esse aqui é o nosso site, né? Aqui é a página inicial, Otimismo Online. E eu escrevi uma rápida apresentação aqui, né? Contando o que motivou, né? O que me motivou a criar esse site. Obviamente, para explicar isso, eu tenho que compartilhar um pouco da minha própria história, né? Embora eu vou explicar aqui de modo bastante resumido, né? Para que você entenda por que eu estou criando isso, por que eu tomei essa atitude de trabalhar com esse assunto, né? De otimismo. Eu passei grande parte da minha existência atual sem entender direito o que se passava comigo. Eu me sentia deslocado, eu tinha dificuldades íntimas que eu não conseguia compreender, minha mente funcionava de um modo diferente. Minhas emoções e sensibilidades eram bem intensas, né? Bem mais intensas que das outras pessoas. Até o meu sono era irregular, eu sentia imensa dificuldade de desligar. Às vezes eu ia dormir e a minha cabeça continuava ali, aquela ebulição de pensamentos, né? Isso fez com que eu me sentisse diferente, me sentisse esquisito, né? Eu acabei, até as pessoas, eu acredito que as pessoas me achavam esquisito, né? E eu acabei me acostumando com esse rótulo, né, de pessoa esquisita. Mas eu não me sentia feliz, obviamente, não me sentia feliz. Eu sentia uma imensa solidão,
Era como se eu não pertencesse a esse mundo. Essa insatisfação, essa tristeza acabou me levando a buscar por respostas. Eu precisava entender o porquê, né? Compreender a vida. O que estava acontecendo, né? O que aconteceu comigo? Como que a vida funciona, né? Eu queria me sentir melhor. Felizmente, eu sempre fui apaixonado pela leitura e eu me tornei um autodidata, né? Eu passei a buscar conhecimento por conta própria, né? Eu queria encontrar respostas, a necessidade de encontrar respostas era muito grande, né? Isso acabou fazendo que eu ampliasse significativamente o meu horizonte cultural, né? Eu aprendi muita coisa, compreendi muito sobre a vida, encontrei respostas satisfatórias sobre questões fundamentais, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E isso ajudou bastante a entender melhor a minha situação. Mas foi mais recentemente, né, com a ajuda profissional, que eu tomei conhecimento de uma condição peculiar. Eu tenho um cérebro que não é melhor, nem mais inteligente, mas que funciona de maneira única. Uma outra hora eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? A partir do momento que eu compreendi o funcionamento do meu cérebro, esse modo diferente de como ele funciona, isso me ajudou a compreender uma série de situações que eu vivi no passado, uma série de escolhas que eu fiz, né? Então, uma coisa importante aqui que eu queria destacar. Por muito tempo eu acreditei que só o conhecimento seria suficiente para resolver as minhas questões existenciais. Se eu aprendesse bastante, acumulasse bastante conhecimento, eu ia conseguir resolver muita coisa na minha vida. Mas não aconteceu assim. Um fato importante, a tristeza. A tristeza ela não me abandonou. Mesmo compreendendo melhor a vida, entendendo o porquê das coisas, né? Ainda assim eu me sentia triste. E isso pesava bastante, né? Era bem difícil. A tristeza ela continuava ali tingindo de cinza a apreciação da vida, né, que eu fazia. Parecia que faltava algo fundamental. Tinha alguma coisa ali muito importante que estava faltando. Esse amor pela leitura que eu sempre tive me levou a encontrar aqui e ali algumas informações necessárias, né, para orientar melhor minhas escolhas, né? Aos poucos eu fui achando o caminho, né? Pouco a pouco eu fui compreendendo, trabalhando para direcionar melhor a minha vida, para buscar aquilo que era realmente essencial. Muita coisa, principalmente hoje em dia, nós somos bombardeados com um monte de informações, com um monte de apelos, né? Você precisa disso, você precisa daquilo, tal. E esse monte de informações às vezes a gente acaba se imaginando que precisa de tanta coisa e acaba se perdendo nesse processo. Aí aquilo que é essencial realmente, às vezes a gente não prioriza, né? Isso vai deixando a gente meio sem a nossa vida, sem sentido, né? A gente fica sem... A gente trabalha e não encontra realização naquilo que a gente faz, né? Justamente por não correr atrás daquilo que é essencial. Bom, mas eu encontrei nesse garimpar de livros, de conhecimento, eu encontrei alguns pensamentos importantes que ajudaram a entender o que estava faltando. Agora eu vou compartilhar aqui algumas obras que foram importantes para entender tudo isso. Vou estudando essa obra aqui, Amor Imbatível Amor, do Divaldo Pereira Franco, psicografia da Joana de Ângeles, né? No capítulo 1, ela diz o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que
quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Assim como o ar é indispensável à existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. Poxa, quando eu li isso, falei, nossa, está aí a resposta. Amor. Amor ela coloca como uma substância. Ora, se é uma substância, tem propriedades. E é mantenedora, criadora e mantenedora do universo. E quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente doa, reparte, mais ela se fortalece, né? mais ela se irradia, mais ela aumenta. Então a gente não perde em repartir o amor. É como se você tivesse uma vela acesa, segurando uma vela acesa, e alguém do seu lado tivesse uma vela apagada. Você vai lá, aproxima a sua vela acesa da vela apagada, as duas ficam acesas, mas o fogo não diminui, não se perde, ele se multiplica. Então, doar amor é justamente isso. É algo que, quanto mais você doa, ele se multiplica, não diminui. Entender isso foi essencial. Eu falei, poxa, está aí. A questão do amor, então, é muito importante. Mas vamos continuar o raciocínio para entender melhor tudo isso. Por causa da minha sensibilidade emocional, por longo tempo eu achei então que priorizar a lógica e me afastar dos sentimentos seria um meio de me proteger. Porque como era muito sensível, eu me magoava muito facilmente, as coisas, as pessoas, os acontecimentos me tocavam, me entristeciam profundamente. Então eu falei, bom, se eu tiver usar mais a lógica, o racional e tentar suprimir os sentimentos, a minha vida vai ser mais confortável, vai ser melhor, né? Mas esse comportamento acabou produzindo justamente o resultado contrário, né? Ele me levou ao enfraquecimento, à perda do sentido de viver, me tornou uma pessoa profundamente pessimista em relação à humanidade terrena, né? E com isso eu acabei, assim, vivendo por obrigação. Por que eu não desisti da vida? Porque desde os 6 anos de idade eu fui criado dentro da doutrina espírita, né? E compreendi pelos estudos, né, da doutrina espírita que eu sou um espírito imortal. Então, é só o corpo físico que morre, né? Nós continuamos vivendo, né, pela imortalidade. Então, desistir da vida não é uma opção, porque além de não resolver os problemas, não tirar, não finalizar a dor, muito pelo contrário, amplifica essa dor e complica muito mais a nossa vida, né? Porque a pessoa que está desistindo de viver, ela não quer morrer. Ela quer se livrar da dor, né? E é o que todo mundo quer, a gente quer se livrar da dor, do sofrimento. E essa solução não resolve, porque nós somos espíritos imortais. Isso é algo que eu sei, já está muito bem estruturado dentro de mim, muito bem compreendido. Inclusive, nós vamos discutir isso em outros vídeos, em outros artigos, a diferença entre crer e saber. Existe uma diferença entre crer e saber. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Bom, mas, obviamente, né, não resolveu a situação, né? Eu parti só para eliminar os sentimentos e ficar só no terreno da lógica, né? Por quê? Porque faltava essa questão do amor, do sentimento. A gente precisa do sentimento para estar saudável, né? Para a nossa vida ter um sentido. Bom, mas não foi só o estudo dessa única obra que me levou a alcançar essa compreensão, né? Foi o resultado de longos estudos, diversas obras que eu li, muitas observações que eu fiz, reflexões profundas. Mas a diferença é que essa obra ela respondeu de modo sintético, ali, resumido, muito claro, o que faltava
né, para eu alcançar esse bem-estar, né, e o caminho que eu tinha que seguir a partir dali para alcançar essa condição de bem-estar. Eu prossegui meus estudos, né, descobri que era possível, sim, aprender a ser otimista, né, quando eu tomei contato aí com essas obras aqui, né, eu estudei, percebi que sim, é possível aprender a ser otimista, né, e que me tornando uma pessoa otimista, isso mudaria muitos aspectos importantes da minha sintonia mental. Existe uma questão importante aí de sintonia mental e é algo que a gente vai estudar também aqui, né, em outras oportunidades. Então, mudando esses aspectos importantes da minha sintonia mental, isso ia possibilitar um grande número de acontecimentos melhores, mais felizes, né? Consequência desse novo hábito salutar, né, do otimismo. Bom, mas por que eu decidi compartilhar tudo isso aqui na internet, né? É um outro ponto importante. Eu aprendi que compartilhar conhecimento é a melhor maneira da gente fixar esse conhecimento em nós próprios. Eu compreendi que trabalhar com aquilo que você ama é o melhor caminho para o progresso. Eu vou mostrar aqui algumas obras que me ajudaram a entender isso. Que você trabalhar com o que você ama, você compartilhar com amor aquilo que você aprendeu, isso é o caminho para um progresso real e para uma felicidade concreta. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, um livro que eu estudei bastante aqui também, né? Na questão 812, dentro da resposta dessa questão, tem um trecho que ele diz assim: o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é o homem quem o perturba. Então, esse bem-estar que a gente procura, ele está no emprego do tempo, a gente usar o nosso tempo de acordo com a nossa vontade. Em trabalhos pelos quais a gente sinta amor, a gente tenha prazer em fazer, e não em trabalhos que a gente não tem nenhum amor, nenhum prazer em fazer. Olha que interessante, né? Mas aí, né, falar, bom, é a opinião, né, do Livro dos Espíritos e tal, mas eu acabei topando aí com outro livro, né, A Educação da Vontade, do Gilles Payot. Lá no livro 1, nas preliminares, ele diz assim: realizar contrariado uma obra de grande fôlego, quer dizer, um trabalho longo, né, que você vai ter que fazer por muitos anos na sua vida, você realizar contrariado uma obra de grande fôlego, não amar o que se pretende fazer, é eliminar toda a possibilidade de sucesso. Para conseguir sucesso, né, é preciso amor pela tarefa. Então, mais uma vez, se você não ama aquilo que você faz, não há a menor chance de você ter sucesso. É muito difícil, né? É como, sei lá, ganhar na loteria. É raríssimo. Então, a gente precisa realmente ter amor por aquilo que a gente faz. E no Novo Testamento, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, puxa vida, está falando de reforma íntima, né? Está falando da gente se transformar. A gente não deve se conformar com o mundo, com as coisas que estão aí erradas, com as coisas que precisam ser melhoradas. Mas o que a gente tem que fazer? É voltar para dentro de si mesmo, é trabalhar na sua própria reforma íntima. Porque
o nosso mundo muda quando a gente se reforma intimamente, quando a gente muda o nosso jeito de interagir com o mundo. Porque o mundo, a gente colhe desse mundo aquilo que a gente semeia, né? Conforme a gente enxerga o mundo responde para nós. Se eu enxergo o mundo de modo pessimista, o mundo vai me responder com problema, com dificuldade. Agora, se eu enxergo o mundo de modo otimista, mas um otimismo racional, coerente, pé no chão, o mundo certamente vai me responder de modo otimista. É assim que funcionam as leis da natureza, né? Essas reflexões, então, elas caíram como um bálsamo no meu coração. Elas trouxeram para mim uma esperança bastante renovada. Então aí eu compreendi. O caminho que eu desejo seguir, o trabalho, é o trabalho que eu amo. E qual é esse trabalho? É aprender e compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu adoro fazer isso. É isso que me motiva, que eu tenho amor por fazer. É aprender e compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi, na intenção de ajudá-las. Isso é fazer o bem, né? Isso é bom demais. Então, assim, todo o conteúdo que eu coloco aqui no site, no canal no YouTube, nas demais plataformas aí que forem surgindo na medida do possível, são um convite para a gente caminhar juntos. Para a gente caminhar juntos rumo ao autoaperfeiçoamento. Eu quero, mais uma vez, enfatizar. Eu sou uma pessoa simples, né? E a minha intenção realmente é de ajudar. E o que eu quero é que a gente aprenda juntos. Eu não estou aqui para ficar arrogante aí como um professor, uma coisa, não, né, querendo dar lição de moral nos outros, querendo fazer prevalecer a minha opinião, nada disso. Eu estou só aprendendo as coisas e amorosamente compartilhando com vocês aquilo que eu aprendi. Obviamente que todo esse trabalho que eu estou fazendo, né, ele tem, né, um investimento da minha parte, né, de tempo, de recursos, né, e claro que eu preciso de ajuda, né. Se você puder apoiar o meu trabalho, poxa, bacana, tem aí no topo da página aí tem um apoiar agora aqui, né, que você pode escolher aí uma forma de me apoiar, né. Aqui embaixo também tem um botãozinho, né. Você pode escolher aí, se você sentir que está gostando do trabalho, da ideia e quiser me apoiar, bacana, né? Lógico que eu vou ficar muito agradecido, né? Mas é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal, né? E tem um último pensamento que está nesse livro aqui da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Pereira Franco, né? Seja feliz hoje. Esse livro ele tem uma frase que eu deixo aqui na tela do meu notebook, né? É assim a minha proposta de vida, né? Diz assim: sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana, de libertação de consciências. É o lema que eu adotei para a minha vida, sabe? Todos os meus trabalhos cotidianos têm que estar sintonizados com essa proposta, né, de dignificação humana e de libertação de consciências. É o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu faço tudo isso com muito amor, na intenção sincera de ajudar. Então, esse primeiro vídeo com certeza não ficou perfeito, né? Porque nós não somos realmente perfeitos, só Deus é perfeito, né? Mas eu procurei dar o meu melhor aqui. Estou procurando com esse trabalho dar o meu melhor. Tem outros assuntos que a gente vai abordar aqui no site, por exemplo, não é só, você pode aprender não só a ser otimista, mas é possível aprender inteligência. Você não está condenado a viver o resto da sua vida com a inteligência que você nasceu. A inteligência, ela é
muito semelhante a um músculo. Quanto mais você usa ele, quanto mais você trabalha ele, mais se desenvolve. Então, com técnicas certas, com recursos certos, você consegue aprender a ser mais inteligente. Esse é um aspecto importante, que é fruto, lógico, de pesquisas atualizadas, né? Científicas, sérias. Então, a gente vai também falar sobre esse assunto aqui no nosso canal, porque isso dá recursos, dá motivação e dá embasamento para a gente ter mais condições de fazer mudanças importantes dentro de nós. Esse livro aqui, A Educação da Vontade, do Gilles Payot, tem um item aqui no comecinho, bastante importante, onde ele define a vontade. A gente compreende a vontade de um modo muito equivocado. A gente acha que a vontade ela está ligada só ao racional, mas não é assim. Ele nos mostra que a vontade ela é uma potência sentimental, ela está ligada ao sentimento. E ele diz, qualquer ideia para agir sobre ela, sobre a vontade, deve colorir-se de um sentimento muito forte. Então, para você conseguir ter vontade de fazer as coisas, precisa ter um sentimento muito forte. Por exemplo, amor. Um exemplo simples. Se eu estou sozinho em casa num domingo, eu não tenho ânimo de fazer almoço, porque é só para mim, né? Então a gente não fica animado. Mas se eu estou com meu filho em casa, estou com outras pessoas e tal, aí você fica mais animado para fazer o almoço, porque você não está fazendo só para você está fazendo para pessoas que você ama, pessoas que você tem ligações afetivas. Então existe ali um embasamento de sentimento que dá força para essa vontade. Então, para a gente conseguir ter vontade de fazer as coisas, é preciso que tenha sentimento. Por exemplo, estudar só para si próprio não dá vontade muito forte. Eu percebi isso na prática. Por que eu estudo bastante? Por que eu gosto de estudar? Porque eu passei a desejar estudar, aprender as coisas, para poder ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, hoje eu estudo para preparar uma aula de evangelização para as crianças lá no domingo, na Casa Espírita. Eu estudo para fazer uma palestra, né, para fazer um atendimento fraterno a uma pessoa que chega lá sofrida, cheia de problemas, eu poder ter conteúdo para poder ajudar de verdade essa pessoa. Então, quando você estuda, procura aprender com o objetivo daquilo não ficar só para você, mas ser para algo maior, para você ajudar as pessoas, para você melhorar a vida das pessoas, isso te dá um sentimento muito forte que embasa a tua vontade. E aí você tem realmente força de fazer as coisas, força de vontade, né? Então, é bem bacana a gente refletir sobre tudo isso, né? Tem várias coisas legais aqui que a gente vai trazer para complementar esses estudos que a gente faz aqui sobre otimismo. Coisas que podem nos ajudar na vida prática. Por exemplo, crer em Deus, né? Saber sobre Deus. Existe uma diferença grande. A gente vai estudar sobre isso. Entender os propósitos da vida, por que a gente está aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Existe embasamento racional, sério, para fundamentar esses raciocínios, essas opiniões sobre essas questões da vida? Existe. E a gente vai analisar seriamente isso daqui, porque isso vai causar grandes modificações no nosso íntimo. Quando você compreende que a Terra é uma grande escola, que você não está aqui por acaso, que existe uma inteligência suprema cuidando de todos nós. Quando você compreende isso de modo racional, de modo pé no chão, assim, concreto, poxa, isso faz uma diferença imensa na vida da gente. Então, é isso.
O vídeo aí já está ficando meio longo, né? É um vídeo só de apresentação, mas devagar agora a gente vai publicando outros conteúdos, vai publicando artigos lá no site, vai gravando novos vídeos. E eu espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem, nos ajudem aí compartilhando, né? Divulgando para outras pessoas, apoiando o canal, né? Isso vai ser bem importante para a gente poder continuar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade, entregando o melhor possível para todos vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.